paga porque você também recebe do exército, do governo. Então, é um salário muito baixo? É, mas você recebe. Entendi. Então, é como se você fosse um empregado do governo. E como que é? Você tem que lavar, passar? O exército você lava, passa. Não, a comida Troca. tem uma... Como? Troca de roupas. Ah, então. Beleza. Comida não, porque tem a equipe que é escolhida para trabalhar no restaurante do quartel. Então eles que fazem a comida pra gente e chega a hora do almoço, você entra vou chamar de restaurante, né? Entra, faz o seu prato lá, pega aquilo que você acha que vai comer, senta e come. Entendi. Se você pegou e não comeu, você vai comer. Entendi. Entendeu? Ah, putz, eu não tô aguentando. Vai comer. Se pegou, tem que comer. Meu, eu adoro peixe. Eu cheguei um dia lá, tinha filé de tilápia empanada. Cara, eu peguei uns 5 pedaços. Quando eu coloquei o primeiro na boca, tava cru. Eu odeio peixe cru, cara. Sashimi de tilápia. Odeio. Empanado. Cara, começou a me dar ânsia no terceiro pedaço. Já. O sargento encostou do meu lado e falou assim: parece que você tá com alguma dificuldade aí para comer? Não, tá tudo tranquilo. Não, mas parece que todo mundo indo embora, você continua aí, o que tá acontecendo? Enfim, no final eu tava quase que gorfando e o sargento falou: se gorfar, infelizmente você vai ter que comer o gorfo. Comi, com muito sacrifício, mas nunca mais eu peguei um monte. Você acha que eles fizeram, por exemplo, cru de propósito ou não? Não, porque também na cozinha tinha aprendiz. Então, às vezes, o aprendiz fez errado. Deixou menos tempo do que deveria. Você ficou quanto tempo lá no exército? Cara, eu fiz tudo pra sair na primeira baixa, né? Então eu fiquei 10 meses só. Só 10 meses. Ele falou que eu tinha uma carreira brilhante lá dentro, que eu era um cara muito comportado, que eu teria como crescer muito dentro do quartel. E ele perguntou: se você não sair na primeira baixa? Porque era o meu foco sair na primeira baixa. Então, você ter um coturno engraxado, que se você olhasse, você ia se ver como se fosse um espelho, e uma farda que se eu entrasse dentro e saísse, ela permanecia ali de engomada. Pé, engomadinha. Então, assim, barba bem feita, que se ele passasse o dedinho e sentisse um pelinho, já era. Então, eu consegui ter o maior número de boa apresentação que o quartel teve no ano que eu estive. Entendi. Então, assim, foi um feito que eu busquei para poder sair na primeira baixa. Entendi. E aí ele falou que se eu não saísse, e aí? Eu falei para ele: olha, se eu não sair, o restante da minha estadia aqui dentro vai ser na cadeia, porque eu vou aprontar. Daí para frente, ele falou: tudo bem, depois a gente vai ver se o seu nome vai estar na lista ou não. Entendi. Cara, como que era a sua adolescência? Você era rebelde, era mulherengo, era jogador de futebol, era jogar baralho, bebia, dava problema pro pai? Conta aí, o que era? Nunca fui de dar trabalho pros meus pais, pelo contrário, eu cuidava dos meus irmãos. Eu sempre ajudei minha mãe em casa a fazer tudo. Então hoje, o que tiver que fazer em casa, comida, faxina, limpeza, passar, lavar, eu faço tudo. Então hoje eu faço tudo e eu devo isso à minha mãe, que foi lá e falou: filho, aprende, isso é bom para sua vida, você tem que fazer, você tem que ajudar sua mãe, você tem que ajudar seus irmãos. Então, eu sempre busquei fazer o melhor. Mas e na adolescência, que é o momento mais problemático, né, eu acho, Então, na adolescência eu trabalhava também. Não tinha tempo de fazer graça, né? Não tinha muito tempo de fazer graça. Então eu acordava 5 horas da manhã, minha mãe fazia uma marmita para mim, colocava na mochilinha e ia trabalhar. Trabalhava até 5 da tarde, voltava para casa,
chegava em casa, ia pra escola. Entendi, não dava problema nenhum. E a mulherada? Como que era lá em Matão? Cara, eu sempre fui muito tranquilo. Namorou cedo? Eu namorei cedo, mas eu namorei cedo assim, eu dançava muito. O quê? Eu dançava break. Ah, é? Eu dancei hip hop, participei muito de concurso de lambada, isso Nossa, é surpresa. Cara, não, pra quem for assistir vai ser surpresa. Fui campeão de concursos de lambadas lá no interior. Caramba. Então assim, tenho uma vivência assim boa, dança, mas eu era tranquilo pra namorar. Quando eu comecei a namorar, namorei umas 2 menininhas só. Namorar não, ficar. Namorar. Ficar. Na época eu falava não, mas era só ficar mesmo. E quando eu comecei a namorar foi com a Luciana, que você conhece, e eu estou até hoje. Você teve aquele momento que você ficou querendo muito ficar com ela, muito. Teve que conquistar, demorou essa parte ou não? Tipo, encontrou aqui, outro dia e tal? Não. Como é que foi isso? Eu só via ela aos finais de semana. Eu ia na época era danceteria, né? Uhum. Então eu ia pra danceteria nos bailinhos. Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha 16, 17, 17 anos quando fui mais, né, na danceteria. E como eu dançava bastante... Chamava atenção. Chamava bastante atenção, mas ela chamou mais atenção ainda. Ela namorava na época e ela era muito nova. O tio dela era dono do salão onde eu frequentava. Então eu conhecia ela lá. Isso, por isso que ela ia. E eu me apaixonei por ela, assim, no olhar. Primeira vista, assim, olhou e falou, nossa. Fiquei apaixonado por ela. Todo sábado eu ia e ficava paquerando ela com o olho, né, no olhar. Ela tava com o namorado. Tô casado com a Lua e boa. Comecei a namorar ela em 91 e aí em 92 eu fui pro exército. Então, quando eu voltava para casa, eu namorava ela. Entendi. E quando eu saí de lá no final de 92, aí a gente começou a se ver mais e tal. E em 93 ela engravidou. Entendi. Você tinha quantos anos? 19 para 20. 19 para 20. 19 para 20. Se você for pensar que eu tenho 40 e não tenho filho, é novo, né? 20 anos, 19. É novinho, né? Se for olhar para esse lado, sim. E aí, o que foi, cara? Quando você descobriu, você... Cara, a gente ficou desesperado. Ficou? Porque ela era muito nova. Mas você estava trabalhando? Eu estava trabalhando. Mas assim, eu ganhava pouco. Eu ganhava muito pouco. E assim, E ela era nova? E ela era nova. Quando eu saí de lá, eu trabalhava numa empresa lá que eu era mão de obra da empresa, entendeu? Empresa de doces, embutidos, esses negócios. E eu ganhava muito pouco. Aí eu falei, putz, tem que acordar agora, né, velho? Aí eu saí da empresa, fui morar um pouco mais perto dela e arrumei um emprego. Mas em Matão ainda? Em Matão. Arrumei um emprego numa empresa de segurança, onde eu trabalhei 7 anos. Nessa empresa, 7 não, 6, eu trabalhava à noite de segurança e durante a manhã eu estudava. Porque eu falei, agora eu tenho que buscar alguma coisa. Então eu fui estudar e quando eu terminei um curso técnico que eu fazia processamento de dados na ET. Mas, peraí, nessa época eu já tinha nascido o filho? Não, estava grávida ainda. Ela estava grávida. Estava grávida. E aí eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar e a gente começou... eu morei um tempo no fundo, na casinha que tinha no fundo da casa dela. Entendi. Morei sozinho lá e ela morava com os pais. Entendi. Então eu trabalhei de segurança, estudava de manhã e trabalhava à noite. Eu dormia 3 horas por dia. Quando você fala que você morou na casinha que tinha no fundo,
na casa dos pais dela, no caso? Ela estava grávida. Estava grávida? Então os pais dela deram força, eles apoiaram bastante. Eles apoiaram bastante. No início, o pai dela, ele queria me colocar na cadeia, né?